Salve! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adriano Nunes, jornalista, psicanalista e pesquisador das velhices LGBTQIAPN+. E aqui, diretamente dos estúdios da Camucá, eu te convido para esse diálogo, que você já pode interagir deixando o teu comentário e, se assim quiser e puder, se inscrevendo no canal e dando aquela dedada gostosa no like e convidando mais pessoas para participar dessa nossa conversa. Antes de mais nada, já quero agradecer a nossa parceria com a Vem Makeup, que tem apoiado o nosso projeto. E vocês podem visitar as redes sociais da Vem Makeup, que vocês vão ter lá consultoria de beleza, produtos de maquiagem e de estética também. E, como assim, para mim, é uma descoberta e um despertar maravilhoso para o mundo da maquiagem. Vão lá e possam dizer que vieram pelo Dialoguei. E para nossa conversa de hoje, ele é jornalista, escritor de HQs, tendo recebido, desculpa gente, é muita emoção, tendo recebido a menção honrosa do Prêmio Sesc de Literatura em 2014. Gente, não só finalista com o romance que escreveu ao lado do 7, não é isso? É 8/7. 8/7, é minha caligrafia mesmo, gente, tá ruim. 8/7 do Prêmio Jabuti, foi vencedor do Prêmio Jabuti Prêmio São Paulo. São Paulo. Vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura. São Paulo, caraca. Eu vou até pular, pra gente começar essa conversa com Cris Judá. Olha isso. Companheiro e colega de doutorado, né? Que bom te rever aqui, hein? Que surpresa. Ai, muito bom. Como é que você tá? Tô muito feliz de estar aqui em primeiro lugar, que bom te ver. A gente já teve uma conexão lá, né? Exato. E tô muito feliz de estar aqui. Acho que esse papo vai render, hein? Você sabe que quando a gente esbarrou ali, que a gente teve o nosso encontro nas disciplinas, né, no campo das pesquisas, né, o Cris tá aí, é doutorante também, está pesquisando, para poder falar um pouco mais sobre o projeto de tese, mas quando a gente se esbarrou ali, uma coisa que me despertou muito de orgulho e de admiração, saber que a gente está nesse campo da pesquisa e que está nesse espaço da literatura. É óbvio, gente, que existiu e tinha muito. Estou falando desse universo atravessar a minha vida num momento tão emblemático e importante, onde a gente encontra pares das pesquisas, e a gente tem uma temática ali que dialoga muito com o que a gente quer buscar. E eu queria entender de onde as duas coisas, se tem esse atravessamento, esse despertar da sexualidade, eu chamo de despertar, mas de tomada de conhecimento da tua própria sexualidade, como você se identifica, e como é que a literatura aparece em tudo isso, tudo tá junto, misturado? Pois é, tudo tá junto e misturado, né? Eu acho que não tem como separar essa questão da vivência e da arte, né? Da arte que é exercida pelo fazer literário, né? Pelo pensar literário. Então, digamos que as coisas acontecem meio que no reino do inconsciente, as coisas vão acontecendo, esse fluxo, ele corre, e eu sinto ele desde sempre, desde que eu comecei a escrever, desde que eu comecei a considerar a possibilidade de produzir uma escrita que fosse minha, porque eu trabalhei anos como jornalista, quando eu escrevi aquilo que os outros gostariam que eu escrevesse, né? Porque no jornalismo nunca é algo 100% seu. Você está noticiando um fato de acordo com um direcionamento editorial, um direcionamento, enfim. E de fora, mesmo que ali sejam as suas palavras. E no caso, quando eu decidi produzir a minha escrita, pensar numa escrita que fosse minha, autoral e literária, a partir daí era totalmente a minha carne que estava ali, né? A minha vivência que estava ali, os meus sonhos, tudo aquilo que está em ebulição em mim o tempo inteiro. Então, essa questão da identidade de gênero e das reflexões que eu faço mesmo, né? Em relação também à própria sociedade, as pessoas que estão ao meu redor, com quem eu convivo, a própria comunidade da qual eu faço parte, seja pensando na transgeneridade, seja questão de amigos gays, né, de amigas trans, enfim, as pessoas que eu tenho ao meu redor, todo esse manancial, né, ele tá dentro da literatura porque tá dentro da vida, né? Se a literatura retrata a vida, né, é uma das formas de retratar a vida, não teria como estar fora. Então, para mim, não tem como mesmo
estar de fora, né? Claro que não é como uma obrigatoriedade, eu tenho que escrever sobre isso, mas a coisa acaba acontecendo, né? A coisa acaba acontecendo de maneira muito espontânea, assim, e flui. E você tem um registro desse encontro que você tem com a literatura? Você consegue resgatar isso na tua memória? Você vem da infância, de qual fase do teu processo? Vem muito da infância, eu acho que de leituras que eu tinha em casa, assim, que a minha mãe tentava de alguma forma sempre fazer com que a gente tivesse livros em casa, livros infantis. Depois, na adolescência, quando eu comecei a escrever no colégio, eu estudei num colégio muito rígido, religioso, e eu era muito rebelde, eu não aceitava nada daquilo, era bem complicado. E a aula de redação era uma das únicas que eu gostava, além da aula de educação artística e tal. Então, na redação era onde eu me expressava e eu falava, nossa, acho que aqui eu consigo, sabe, me dar bem. Mas você tinha esse espaço seguro, ou era espontâneo quando você se entregava no texto ali da redação? Era espontâneo, a gente tinha certa liberdade. Acho que era um dos poucos espaços que a gente tinha liberdade, sabe? Naquele ambiente, né? Repressor. Então, eu tinha boas notas, e aí foi quando eu pensei, uau, acho que eu consigo em alguma coisa me dar bem, em alguma coisa, pelo menos. E aí, além da música também, que era um campo que eu sempre explorei e sempre gostei muito, e me identifiquei. E aí, foi por aí, entendeu? Mas anos depois, como eu já gostava muito de escrever, eu pensei em fazer jornalismo, porque falei, bom, eu gosto muito de me comunicar, gosto muito de falar com pessoas, gosto muito de transitar, né, pelos cantos, pelo mundo, e vou exercer isso também no jornalismo, que eu acho que vai ser legal. E fui pro jornalismo, foi legal, mas depois de um tempo, assim, cansei daquela rotina muito estafante, e eu queria algo mais, no campo da arte. Sim. Porque a arte sempre foi fundamental na minha vida. E foi aí que eu considerei mesmo trabalhar com literatura, né? Trabalhar no sentido de exercer de uma maneira com mais dedicação minha, né? Com mais comprometimento da minha parte. E aí, quando eu já estava numa agência trabalhando, editava revista, e aí que eu submeti meus originais de contos, que foi para o Prêmio Sesc de Literatura. E lógico que a gente sempre precisa de uma validação, né? Assim, e para mim, quando eu recebi a menção honrosa e foi finalista do Prêmio Sesc, eu falei, olha, acho que realmente eu posso seguir nesse caminho e tal. E foi quando eu comecei a realmente criar coragem para pensar, posso apostar mais nisso, quero apostar mais nisso, quero me dedicar mais. E foi por aí. E fui trabalhando com gênero, fui trabalhando com vários temas também, que eu gosto, né? Morte, religiosidade, transitoriedade, muitos temas também que eu gosto de trabalhar. Nesse tecido que envolve as nossas tomadas de consciência sobre as nossas existências, né? Sim. Sempre esses atravessamentos, total. Né? O viés moral, controlador, sociedade pelo qual a gente está inserido e convivendo. Cris, eu acho que é educativo sempre, e aí eu noto muitas vezes que a própria audiência ou pessoas com quem eu converso, quando a gente vai falar sobre não binariedade, as pessoas querem sempre trazer para uma discussão muito rasa, para buscar um entendimento rápido. Uhum. E a gente sabe que isso é muito disruptivo para quebrar justamente a ideia binária, né, gente? Isso é uma caixa tão exata. É um convite aí para você ampliar mais a sua mente. Mas como você prefere ser tratado? Então, atualmente eu prefiro no neutro. Pode ser, eu vejo que com muitas pessoas que eu convivo ainda, às vezes escapa o feminino, né? E eu também não fico de mal para sempre da pessoa por isso, porque eu sei que às vezes a pessoa não tá fazendo, né? Geralmente não tá fazendo por mal. Nós sabemos identificar. Realmente, né? A gente vê quando a pessoa não quer, assim, de maneira intencional, né? Não quer trabalhar aquilo, não quer falar. E quando, enfim, aquilo escapou. Então, por mim, tudo bem se escapa o feminino, o masculino também não me incomoda. Então, hoje eu transito e eu aceito um pouco, assim, das três possibilidades. Eu ainda estou me entendendo qual que se encaixa mais. Eu acho que é um momento ainda que eu percebo, né, nesse entendimento da não binariedade,
e que são várias etapas mesmo, e que você vai percebendo que nem sempre é tudo muito rígido, geralmente não é. Sim. Então, em determinadas fases você está mais, pelo menos no meu caso, né, na minha vivência, Claro. eu estou mais para um lado, depois eu entendo que determinado pronome me veste mais, me serve mais numa outra fase. Então, tudo isso muda muito também, sabe? E é isso que você falou, não está fechado, não está fixo, não está estanque. Sim. E isso que é o legal da não binariedade, é proporcionar essa possibilidade, né, da coisa, justamente, né, das nossas identidades não serem algo fixado. Não binariedade é isso. Um monólito. Ou é aquilo, ou essa pessoa age dessa forma porque ela é não binária. Não, porque existem infinitas formas de se exercer, digamos assim, a não binariedade, e essa é a forma legal, esse é o legal da coisa, né? É justamente essa liberdade de estar fora daquilo que é o rígido, que é o fixo, que é o dual, que é ou isto ou aquilo. E você lute para se encaixar. E você que lute para se encaixar, entendeu? Mesmo que isso mate várias coisas dentro de você. Então é mais ou menos isso, assim. É uma luta, porque às vezes são outras lutas, né? Para também não se encaixar. Verdade. Né? Porque aí existe toda uma invisibilidade, pessoas que não aceitam você como possível, porque para o entendimento de mundo delas, não é possível alguém ser não binário. Então, a partir desse momento, você não é possível enquanto ser, você não é possível enquanto sujeito. Você já está invalidado na existência. Exato. Então, é quase como que se você não existisse. Então, é complexo também. E por que, apesar de eu mencionar um pouco dessa resposta, mas é sempre bom ouvir de quem traz a pauta não binária. Por que tanta resistência à linguagem neutra? Por que ela causa tanta polêmica? Por que as pessoas querem deixar no discurso raso de achar que isso é uma imposição, é um mimimi, é um modismo desnecessário, vai estudar gramática? É engraçado, né? Eu não posso falar como alguém da linguística, que eu acho que aí teria muito mais propriedade. Aliás, já indico Jana Viscardi, maravilhosa, que ela fala linguagem neutra. Pois é. Então, mas eu tenho lido sobre isso, eu me informo, claro, sobre isso, porque é algo que eu também preciso estudar e ler e entender e, de alguma forma, viver isso e praticar. É muito curioso, porque a gente percebe que esse incômodo, ele não acontece em relação a muitas outras terminologias e adaptações da nossa língua em outros contextos. Então, por exemplo, no internetês, por exemplo, ou na linguagem dos jogos, a língua ela está o tempo todo absorvendo termos e linguagens e expressões e vocábulos de outros idiomas, sendo readaptada, passando por mudanças e tudo super bem, né? Vai aparecer um simples todes numa frase, pronto. É a implosão total, é a Terceira Guerra Mundial. A gente percebe que existe, sim, uma diferença quando a gente está falando de certos assuntos. Então, sim, estamos falando de identidade de gênero, pronto. Aí já cria-se essa polêmica. Eu acho que falta informação também. Muitas vezes as pessoas não entendem que quando se propõe a essa questão da linguagem neutra ou não binária, a questão primeiro, não é uma imposição. Isso já é o principal. As pessoas elas vão ser obrigadas a falar ou a praticar o tempo inteiro. Gente, isso não é uma obrigatoriedade. Segundo, a linguagem neutra e não binária, ela é uma abertura, ela é uma expansão. É um convite até, né? Para que você possa refletir mais sobre a sua binariedade. E é um convite de abertura também da sua visão, né? Ao abrir a linguagem, você abre a sua própria visão em relação às pessoas, ao mundo, a sua própria forma de se expressar e de entender o mundo. E não apenas só os gêneros, né? É o entendimento do mundo que se amplia. Então, é uma abertura, não é um fechamento. Eu acho que a maioria das pessoas também tem essa resistência porque elas imaginam que seja algo que vai se fechar, que ela vai precisar ficar numa cela, que ela vai precisar se policiar 24 horas por dia e que ela vai ter que ficar falando todes o tempo inteiro, entende? E sem perceber que muitas vezes as pessoas praticam a linguagem não binária muitas vezes. Exato.
quem critica, às vezes já falou muitas vezes na vida, praticou linguagem neutra. Quando falou todas as crianças dessa sala, já praticou a linguagem neutra, né? Então, todas as pessoas que estão aqui, por favor, vamos até este local, já praticou, né? Mas nem percebeu, nem se deu conta. Então, quando essas pessoas entendem que não é algo distante, muito difícil, que vai fechar e que vai limitar a expressão particular delas, eu acho que aí é uma outra visão, entende? Mas, claro, a gente não tem que também ficar aqui tentando, sabe, convencer todo mundo, por favor, nos aceite, por favor, aceite a linguagem neutra. Eu acho que a gente, sabe, não tá aí para isso, né? Eu ia te falar isso que eu acho curioso, porque eu faço questão, e porque para mim é revolucionário para mim, Sim. da minha experiência pessoal. Para mim foi um convite para eu visitar até mesmo a minha própria masculinidade cisgênera. Para mim foi assim, disruptivo, revolucionário. Eu imagino. Então isso foi naturalizando para mim utilizar. Para você também é legal, né? Sim. Para você também abre. Sim. Não é que é só legal para quem é uma pessoa que se identifica como pessoa de identidade não binária, né? Exato. E aí eu acho interessante que sempre aparece, vamos lá visitar os vídeos do canal, sempre tem um comentário. Eu vi todos, parei de assistir. E aí eu sempre respondo, obrigado, deixa só o dislike para manter o engajamento. Né? Porque assim, é o ponto da pessoa precisar dizer que incomodou ela e que por isso não vai me dar a audiência necessária. Então, gente, é um diálogo, né? Se você já está dizendo que você não está aberto para uma conversa, você não é bem-vindo mesmo para que você assista aquele conteúdo, né? Como é que vai ter essa conversa? E se a gente for olhar para nossa língua, né? A gente não fala vossa mercê mais, né? Então, quer dizer, a língua ela tá o tempo todo em mudança. E carregada de preconceitos, porque você vê que o português de Portugal, eles têm aí quantas críticas que eles falam do português brasileiro. Sim. Eles acham que a gente achincalhou, acabou. Exatamente. Então, se a gente for usar esses argumentos mesmo para fechar a língua, e aí que tá, a gente não vai fechar. Por mais que essas pessoas queiram promover esse tipo de fechamento, não vou falar, não aceito. Mas a coisa já está aí, ela já está sendo praticada, igual o pajubá. Quem que vai controlar o pajubá? Não aceito o pajubá. Querida, não adianta você aceitar ou você não aceitar. Ele está sendo praticado há décadas, né? Judith Butler fala isso, né? Não é incontrolável. Exatamente, é incontrolável. Não aceito o gênero não binário. Problema seu. Ele está aí, as pessoas já estão vivendo as suas vidas como pessoas não binárias, né? Então, a coisa segue. E isso tá na tua literatura? Tá na minha literatura. Tá na minha literatura de uma maneira que eu acredito que... Eu não sei que palavra usar também, porque eu preciso tomar muito cuidado. Eu não gosto de usar a palavra natural, porque eu acho que essa palavra natural ela já foi usada muito contra nós, né? Exato. Isto não é natural. É verdade. Né? Os relacionamentos homossexuais não são da natureza, não são naturais. Então, falar, eu utilizo certas temáticas ou elas estão presentes na minha obra de maneira muito natural, não gosto de usar. Acho a palavra natural uma das mais perigosas, na verdade, no nosso vocabulário. Mas acho que de maneira muito fluida, muito orgânica, sem também ter uma intencionalidade de provocar discussões o tempo todo, né? Eu não estou também fazendo um artigo, ou a hora que eu quiser eu também faço. Claro. Né? Ou eu vou ali num ensaio, ou num texto acadêmico, vou abordar. Quer dizer, a literatura, eu acho que ela pode sim, ela está aberta para todo e qualquer tema, eu acho importante, mas ela está também sobre tudo, sabe? O que eu quero dizer eu sou uma pessoa que escreve ficção, mas que eu também não estou dentro apenas de um limite temático, né? Eu trabalho com tudo que me atravessa, sejam esses temas, sejam quaisquer outros temas. Isso para mim também é muito importante. Tá. Mas o que eu noto, sim, a questão de... Até quando eu vejo, né, alguns estudos acadêmicos já sobre os meus romances e tal, eu percebo, sim, que, claro, né, às vezes a gente percebe aquilo que a gente escreve pelo olhar do outro, isso é muito legal. E aí eu vejo quanto a questão de gênero mesmo, ela
perpassa tanto, né, o meu romance 8 do 7, quanto Elas Marchavam Sob o Sol, que é o romance mais recente, que eu lancei em 2021. E mesmo que eu não perceba totalmente, eu sempre trabalho com essas questões de gênero. Eu gosto muito. É 8 do 7? 8 do 7 e Elas O 8 do 7 que você foi premiado. E o Elas Marchavam Sob o Sol é o mais recente, que já está na sua 4ª tradução já. Uou! Vai... Você foi para Moçambique. Foi para Moçambique, Itália. Agora vai para Moçambique, Itália. Tá fazendo agora a sua tradução, vai ser lançado ano que vem nos Estados Unidos. Uau! E agora está sendo lançado no Egito. E fala sobre o quê? Então, Elas Marchavam fala sobre, especialmente, a questão de gênero focado nos corpos que estão no espectro do feminino, e algumas opressões de gênero mesmo, algumas opressões relacionadas a comportamento, a maneira como essas pessoas devem se comportar, alguns ritos que são necessários para que essas pessoas tenham respeitabilidade social, a questão mesmo da aparência, né, do como que esses corpos devem se apresentar. E aí são 2 personagens, são 2 pilares, Ana e Joan, e elas estão há 1 ano de completar 18 anos, e o romance vai caminhando a cada mês, de janeiro até dezembro, e mostrando as vivências dessas 2. Cada uma no seu mundo, cada uma à sua forma, apresentando como é que essas vivências, essas opressões acontecem. É um romance, enfim, bem intenso e que traz muito do nosso mundo também, da nossa realidade hoje, né, do mundo contemporâneo. Sim. Mas que também resgata muito do tempo mítico, da questão da ancestralidade, do inconsciente, do sonho. Ele trabalha muito com esses 2 pilares. E é interessante que ele esteja em locais tão diferentes do mundo, com culturas tão diferentes. Eu estou especialmente, assim, numa curiosidade enorme para saber como é que vai ser a leitura nos países árabes, por exemplo. Imagina. Estou numa curiosidade enorme. Estou para saber quando que vai a coisa se dá esse processo quando chega para tradução, assim, como isso rebate em você? Claro que você deve ficar super feliz, que imagina o alcance que vai chegando, o teu texto literário, teu trabalho sendo reconhecido, mas esse processo é um processo que se dá espontaneamente ou, de fato, é uma construção? Resumindo, o que eu quero saber, quando você escreve esse texto, ele está falando de que recorde de texto, você escreveu quando? Esse romance foi escrito... Eu comecei antes da pandemia e ele foi finalizado... Era isso que eu queria chegar. Na pandemia. Ele teve muito daquele terror que a gente passou durante o governo Bolsonaro. Então, muito daquela opressão política, daquele clima autoritário, ele também está presente no livro. Foi nesse período que ele foi finalizado. E aí é onde eu queria chegar. Você acha que esse recorte temporal é uma pulsão que contribuiu? Eu chamo de pulsão porque eu acredito que foi algo que despertou interesse para essas outras traduções. É isso que você acha que ganhou esse campo, esse trabalho para chegar nos outros países? Total. Eu acho que sim. Eu acho que para finalizar e para arrematar o livro da forma como ele foi constituído, né? Inclusive, enquanto eu escrevi esse livro, e pensando naquele terror todo que a gente vivia, naquelas opressões todas e naquelas ameaças, né, de perda de direito o tempo inteiro que aquilo estava acima das nossas cabeças. E não é fanfic, né? Um punhal, né, em cima das nossas cabeças, uma espada que podia cair a qualquer momento. Eu falava sobre essas mulheres e aí, enquanto eu produzia isso, veio muito forte para mim algo que eu não havia pensado anteriormente quando eu estruturei o livro, que foram as vozes das mulheres guerrilheiras que foram presas durante o período da nossa ditadura aqui no Brasil. E eu achei que estava muito próximo, essas vozes estavam ecoando aqui, sabe? E aí eu achei importante trazer para o livro esses depoimentos, essas vozes. Então, eu fiz uma pesquisa de mulheres que realmente foram aprisionadas e foram torturadas, foram encarceradas. Uau! E aí eu criei, claro que em cima desses depoimentos reais, criei algumas cartas ficcionais
que se aproximaram, né, disso, que se aproximaram também dessas opressões reais, né, que estavam e que ainda acontecem hoje, né? Aconteceram naqueles anos do Bolsonaro, mas que estão aí também, né? A gente corre o risco, a extrema-direita e todos esses horrores, eles estão aqui à nossa espreita, né? Sim. Então, foi importante também. E eu acho que isso dá força também para o livro e potência. Eu acho que foi isso, com certeza, esses são elementos que atraíram a atenção desses editores de fora do Brasil para que quisessem traduzir e publicar o livro nos seus países, assim. Então, para mim é muito curioso, e especialmente esse do Egito, que quis muito, ele se interessou e ele mesmo quis, e então eu tô morrendo de curiosidade para saber como que vai ser a repercussão. Eu também, me conta. Porque Egito realmente... do que eu sigo uma egípcia no YouTube que ela fala da relação, como é que é a relação da mulher no matrimônio, da cultura deles, e eu já fiquei curioso. Imagino chegando uma obra, um texto desse, que é acessível para todas se reconheçam também, né? Exato. Dentro da literatura. Exato. Que é um campo que está ali tão acessível e tão próximo. Acho que vai ser uns debates bem interessantes, vamos ver. Ansioso. Agora, eu ainda fiquei curioso para entender, porque eu acho que é uma outra questão que as pessoas resistem muito. Quando a gente fala da transexualidade e da transexualidade não binária. Esse processo foi como se deu também? Porque eu acredito que você foi desenvolvendo à medida que você foi se entendendo. Sim. Falando de transgeneridade, que eu acho que eu prefiro usar transgeneridade. Tá. Eu acho que tudo foi um processo... É aquilo mesmo, é de entendimento, né? Quando a gente se considera, né, uma pessoa transgênero, você é não cis, ou seja, você não se identifica, né, com aquele gênero que automaticamente a gente já sabe, né? Tô falando aqui para o público que trans, né? Que já seja, né? Que já tenha esse letramento, então não vou ensinar aqui o que é, né? Mas é um processo de entendimento que é muito interessante. No meu caso, vou falar de mim especificamente, né? Conversando até com pessoas, né, que têm vivências muito próximas da minha, muito parecidas, é muito interessante, porque quando você se entende como transgênero, é como se muitas dores passassem a fazer parte da sua vida, da sua vivência. Porque você não está isolado, você não está sozinho dentro de uma... Né? Você passa a fazer parte de um grupo que tem todo um histórico, né? E você vai se apresentar para a sociedade de uma maneira que você vai ser lido de uma forma completamente diferente. Sim. Né? Então, é um processo que requer assim, muita responsabilidade, muita seriedade, né? E respeito por aquilo que você é. Que não se sustenta por modismo. Jamais. As pessoas querem botar no discurso raso. Jamais. Porque assim, essa coisa de, mas é vantagem, a pessoa quer se fazer passar por trans, porque não tem vantagem. Qual que é a vantagem? Nesse nosso mundo, no Brasil, qual que é a vantagem? Me conta. Sim. Então, eu acho que a única vantagem que existe é de você com você mesmo. Porque aí você passa a viver a sua verdade. De uma forma que, se você negasse isso, aí sim, você ia ser uma projeção, né, um fake de si mesmo, ali, tentando se encaixar num modelo que não corresponde ao que você é. Exato. Que é o que, depois que você fala, nossa, realmente, eu vivi anos da minha vida achando que eu era uma coisa, mas realmente, agora eu entendo o que eu sou, né? Só que até um momento da minha vida, eu nem sabia dessa possibilidade da não binariedade. Isso nem existia palavra, não existia nome para definir isso. E aquilo que você não conhece, você não reflete sobre. E aquilo que nem é nomeado é considerado como impossível. Exato. Então, a partir do momento que eu soube que aquilo era possível e que existia um nome para isso, e aí eu pude entender e conhecer essa realidade e pude me identificar.
foi só a partir disso, né? Porque antes estava lá para trás, jogado lá para o fundo, entendeu? Do inconsciente ou para baixo do tapete, como quiser expressar isso, nominar. Então, existe essa consciência de que você passa a fazer parte de um grupo que vai ter as suas peculiaridades, que vai ser visto de uma determinada forma, que vai ser tratado de uma determinada forma, que vai ser não visto em muitos casos, Sim. mas que dentro de você, pelo menos dentro de mim, é extremamente libertador. Foi extremamente libertador. Porque me fez entender coisas que até então eu não entendia. Eu voltei propositalmente para essa questão para a gente falar da tua tese. Sim. Porque eu acho que eu me identifico muito, porque quando eu penso na minha tese também, e pensando um pouco de ideia de decolonialidade, que a gente olha para esse cuidado de si, não tem como a gente não estar nela também. Com certeza. No campo que a gente pesquisa. Sim. Eu queria que você falasse um pouco da tua tese, para quem está assistindo entender o que você está pesquisando. Tá, bom. Eu tô na literatura, tô estudando literatura, tô no programa de estudos comparados de literaturas de língua portuguesa e o meu foco exatamente é olhar para a literatura contemporânea hoje, né? Não dos anos 80, olhar mesmo para quem está escrevendo e produzindo hoje, que vozes, que desobedientes de gênero, eu adoro essa expressão, né? Que pessoas desobedientes de gênero e como pessoas não binárias estão produzindo literatura. Que literatura essas pessoas estão produzindo? Como é essa literatura? Como ela se configura, tanto em sua forma como em seu conteúdo? Como que são essas representações? Como é que são esses personagens? Que vivências aparecem? Então, eu tô meio que olhando para isso. Então, um trabalho, assim, bem de caça ao tesouro, sabe? Assim, porque... No embrionário, né? A gente vai ali descobrindo... De tentar achar, porque são poucos ainda, né? São poucos trabalhos. Mas tenho achado coisas muito interessantes, escritos preciosos, e que eu acho que, enfim, que é algo que está me trazendo muita alegria, dá bastante trabalho, claro, mas faz parte. Mas está sendo muito legal, assim, porque é um trabalho de descoberta mesmo, sensacional. Então eu também me vejo nessas escritas e pesquisar essas escritas, trazer à tona essas escritas, né, que também são invisíveis muitas vezes, que também muita gente nem sabe dessas autorias, nem sabe dessas pessoas e nem sabe desses trabalhos, que às vezes são fanzines, às vezes são autopublicações, Sim. né, às vezes estão só numa página da internet, não tem nem um livro, ou em outros casos temporâneo mesmo. E às vezes porque não tem oportunidade também. É sobre isso. Então, tá sendo maravilhoso, entendeu? Trabalhar com isso e poder apresentar ao mundo de alguma forma, né? Bacana. Eu tenho um momento aqui que eu chamo de pode cancelar. Mas é brincadeira, é só por exemplo, nunca dá certo, mas não tá nem mais funcionando esse surdo, pode cancelar. Mas é que é para trazer um pouco sobre o que eu pesquiso e eu gosto de ouvir dos meus convidados aqui. Sim. Como é que você encara a questão do envelhecimento e o que você já pensou sobre a sua velhice? É um assunto que eu acho assustador, porque a gente não é preparado, assim como para a morte, a gente não é preparado para pensar no envelhecimento. Porque envelhecimento muitas vezes é sinônimo de escassez, né, de finitude. Para nossa comunidade, que já vive muitas vezes na precariedade, já numa idade ainda que dá para trabalhar, que ainda dá para produzir, que ainda dá para pensar em sustento. Imagine, então, na velhice, né? Então, é assustador, não tem como não ser. Então, é um tema que leva, às vezes, por esses caminhos, né? Se a gente começa a pensar muito, fala, como que vai ser? Como que vai ser? Mas o que eu tento também é pensar, como eu já quebro todas
digamos assim, as convenções, as normas, eu já tento quebrar, né? Desobedece. Desobedeço bastante as normas que já são estabelecidas para as faixas de idade, em relação a praticamente tudo, né? Então, eu penso que a minha velhice também acho que vai ser bastante particular, bastante... Acho que também a velhice é muito retrato do que como você viveu a sua vida toda. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. E eu espero que seja um momento que eu possa também, não só de significado de finitude das coisas, mas de dar espaço para o novo também. Que a gente possa, na nossa velhice, que eu possa, né? Dar espaço para o novo, que eu possa criar coisas novas. Por exemplo, sei lá, dá um exemplo, João Silvério Trevisan, né? Você vê ele está criando, ele está produzindo, ele está super lúcido, escrevendo livro, ele está sempre dando espaço para o novo. Exato. Então, a velhice dele é uma velhice que está aberta para a criação, está aberta para que coisas novas aconteçam. Então, eu adoraria que a minha velhice seja assim. Se eu chegar até lá, eu adoraria que ela seja assim, entendeu? Que nela haja espaço para criar coisas novas. Já está sendo criado a partir de hoje. Sim. Saio daqui feliz com esse papo inventado. Foi de repente, mas que massa as conexões, os encontros dessa vida que a gente saiba aproveitar. Sim, com certeza. Muito. Continue desobedecendo. Vou sair daqui com essa palavra, que eu acho que é muito sobre isso. Leve adiante. Eu tenho certeza que você vai estar lá velhinho, mas vai estar escrevendo mais livros pra gente. Isso, bem desobediente. Quer mandar teu recado, mandar o teu código, Se quiserem me seguir nas redes, cris.judar. Vão atrás dos livros, consumindo isso aí, porque a gente tem essa referência agora na literatura também. E você que tá aí nos assistindo, cadê, gente? Cadê minha dedada? Deu a dedada no like? Eu tô lá contabilizando, hein? Deixa teu comentário, se inscreve no canal. Bora dialogar? Olha, temos uma surpresa? Sim. Eu tava encerrando, gente. É rapidinho. Vou dar pra você os 2 romances. Sério? Sério. Nossa, peraí, vou mostrar aqui pra vocês, gente. Como assim, ó? É isso que ela tava falando, que tá sendo traduzido nos Estados Unidos. Tá, pega aí, gente. Tá sendo traduzido para os Estados Unidos, Moçambique, Egito, Moçambique também. E 8/7, que na minha caligrafia eu tinha errado tipo no começo, mas eu fiquei super curioso. Sim, por favor, eu quero que você leia. Com certeza. Foi premiado no Prêmio Jabuti São Paulo. Prêmio São Paulo de Literatura. São Paulo de Literatura. Gente, a pessoa, ela já tá um pouco, né? Já dá umas queimadas no HD dele. Mas é isso, gente. Como eu já falei pra vocês, olha, vão lá, vão atrás de consumir, que eu tenho certeza que isso vai revolucionar e vai te fazer desobedecer também. Bora dialogar?